Você já reparou na cor curiosa dos carregadores dos AK-74? Se você prestar atenção, eles são de cor laranja. Provavelmente é a cor de carregador mais rara do planeta. Pensa bem, que sentido faz pintar seus carregadores de laranja? Diretamente, é uma cor que estraga completamente a camuflagem por ser tão chamativa. Talvez você tenha em mente alguns motivos para isso, como o fato de a cor ser para combinar com a madeira do AK, mas isso soa um pouco bobo. Para quê? Um exército investiria milhões de dólares em um programa de polímeros só para fazer seus soldados parecerem mais bonitos? Isso aqui não é a Alemanha da Segunda Guerra Mundial, amigo. Aqui não tem uniforme da Hugo Boss. Outra teoria diz que os carregadores, se forem laranja, são mais difíceis de perder na grama. E isso faz um pouco de sentido. Seria muito difícil perder seus carregadores na grama se eles fossem de uma cor tão chamativa. Mas será que realmente nenhum soldado joga seus carregadores no chão quando recarrega? Eles são treinados para guardar os carregadores depois de recarregar, então isso não faz sentido. A razão dessa cor, na verdade, não é o que você pensa, e só os mais experientes conhecem totalmente a origem dessa cor. Então, por que os soviéticos e russos pintavam seus carregadores de laranja? E por que especificamente laranja e não outra cor como verde ou marrom? Neste vídeo veremos a resposta. Então fique confortável e seja bem-vindo ao Clube das Armas. Para conhecer a história dos carregadores laranja, devemos voltar ao início do primeiro fuzil de assalto que foi padronizado na União Soviética, o AK-47. Em 1955, o mundo conheceria a existência do fuzil. A produção dele ia de vento em popa desde 51. Era um fuzil excepcional e tinha um futuro promissor. No entanto, os soviéticos perceberiam um grave problema. A União Soviética tinha um exército de quase 3 milhões de homens. E com a assinatura do Pacto de Varsóvia naquele mesmo ano. Agora, não só precisavam armar esses 3 milhões, mas também tinham que fornecer armas aos signatários do tratado, se quisessem armar todos esses soldados que ultrapassavam 10 milhões. Eles precisavam acelerar e baratear extremamente a produção. Da mesma forma, em 57, foi dada ao próprio Kalashnikov a tarefa de otimizar o AK-47 para a produção, surgindo em 59. E após vários anos de pesquisa, o AKM, esse fuzil, era 1 quilo mais leve que seu predecessor Kalashnikov. Ele fez um excelente trabalho substituindo peças de fabricação complicada por peças de metal estampado e madeira laminada, mais fáceis de produzir. Mas definitivamente não foram apenas 3 anos simplesmente trocando tudo por metal estampado. Nesses anos, seria pesquisada a tecnologia emergente dos polímeros nas armas e, claro, como aplicá-la ao novo fuzil. Durante o desenvolvimento do AKM, foram experimentados vários tipos de polímeros para incorporá-los à arma, tornando-a mais leve e reduzindo os custos de produção. Ainda mais. Com tentativa e erro, descobriram que a baquelita era o que procuravam. Esse super material prometia mudar tudo, pois era barato e muito resistente. Mas o que exatamente era a baquelita? Este era um polímero descoberto em 1870. Desde os anos 20, era usado para produzir muitos produtos eletrônicos nos Estados Unidos. Rádios, telefones, pentes, brinquedos, entre muitas outras coisas. O que o tornava especial era que, quando estava quente, era muito maleável. Depois de secar, endurecia como uma rocha e não podia ser moldado novamente. Mesmo que fosse aquecido a altas temperaturas, ou seja, era termoestável, era um polímero sem igual. E o melhor disso era que seu preço era relativamente baixo. A baquelita foi um sucesso na União Soviética. Reduziu os custos de produção de muitos produtos e você podia vê-la desde caixas de munição até rádios. Sim, usavam baquelita. No AKM, não precisavam investir nenhum centavo nem anos de pesquisa para produzir outro polímero especializado. Como outros países estavam fazendo naquela época, como Áustria, Alemanha Ocidental e Estados Unidos. No início dos anos 60, os soviéticos tentavam substituir partes dos AKMs por baquelite, como o guarda-mão, a coronha, a empunhadura do pistolete e também a tampa contra a poeira. E, como você provavelmente já imagina, também foram feitos os primeiros carregadores de polímero para o AKM, tornando a arma final muito mais leve e, é claro, mais barata.
Esses protótipos foram testados em diferentes climas, tundra e deserto, apresentando resultados realmente insatisfatórios tanto no calor quanto no frio. A baquelita soviética ficava frágil ao esfriar ou aquecer demais a arma, e depois, ao bater levemente, a baquelita se quebrava facilmente. Esses resultados negativos fizeram com que a baquelita demorasse mais para ser incorporada aos fuzis, tornando o AIS-M uma arma bastante tradicional, no que diz respeito aos materiais, sem nenhum tipo de polímero e com os carregadores clássicos de metal estampado. No entanto, a pesquisa para conseguir melhorar a baquelita continuou durante os anos 60. Durante meados dos anos 60, a baquelita foi usada em diferentes protótipos. Os fuzis de Hermann Korbob foram os mais notáveis, que eram bullpup e usavam essa substância característica para reduzir grande parte do peso do fuzil. Em 68, projetos focados em tornar o AKM mais leve continuaram e resultaram na criação de peças de baquelita muito resistentes às temperaturas. Assim surgiram os típicos carregadores laranja e as empunhaduras do pistolete que conhecemos hoje. Nesse mesmo ano, essas peças de baquelita começaram a ser usadas nos AKM e nos RPK. Também começaria a ser desenvolvido o protótipo A3, que em alguns anos acabaria se tornando o AK-74. Esse fuzil vinha de fábrica com empunhadura de pistola e carregadores de baquelita. E com o AK-74, essas partes icônicas da arma passaram a ter essa cor característica. Sempre que você pensa em um AK-74, você lembra imediatamente da cor laranja dos seus carregadores e da sua empunhadura de pistola. Mas qual é a verdadeira razão dessa cor? Bem, a razão era bastante simples. Você se lembra que eu te disse que a baquelita era termoestável? Bem, isso causava efeitos curiosos quando você tentava pintá-la, se tentasse pintá-la a frio. Depois de um tempo, simplesmente a tinta caía, revelando sua cor característica, de fato. E se adicionavam pigmentos durante sua fabricação, acabava tendo uma durabilidade menor do que uma peça de baquelite sem pintura. Então, se os soviéticos queriam usar a baquelite em seus fuzis, simplesmente tinham que se contentar com a cor laranja característica do polímero. Isso é algo que podemos ver em todos os produtos de baquelite. Todos têm diferentes tons de laranja. Era um material maravilhoso, mas se você quisesse usá-lo, tinha que se contentar com a sua cor, que curiosamente acabou sendo um laranja bastante elegante. Algo curioso sobre os AK-74 é que, na verdade, a cor da sua baquelite não era laranja, e sim amarela. Os primeiros carregadores de baquelite para os AK-74 foram feitos com uma baquelite amarela. Mas a baquelite tem uma particularidade, que é mudar de cor à medida que envelhece. Dependendo da sua composição, ela pode ficar mais escura ou mais clara com o tempo. Depois de um ano, os primeiros carregadores soviéticos passaram de amarelo para laranja. Foram feitas diferentes misturas de baquelite, por isso os carregadores de baquelite soviéticos têm diferentes tonalidades. Atualmente, alguns são mais escuros que outros, cada um tendo um tom único. Tudo isso faz com que cada carregador soviético original seja uma peça muito especial. Nos anos 80, os soviéticos conseguiram produzir polímeros mais avançados e estáveis, que podiam ser pigmentados sem problemas, tornando a baquelita obsoleta. No entanto, sua cor característica permanece no imaginário de todos que já viram um AK-74. Se você gostou deste vídeo, provavelmente vai se interessar em saber por que os rifles de ferrolho são mais precisos do que os semiautomáticos. Muito obrigado por assistir a este vídeo e até logo!